Capítulo 28. O espírito de caridade e o afeto de compaixão com que se abrasava para com os pobres, e o que fez da ovelha e dos cordeirinhos. O pobre Francisco, pai dos pobres, conformando-se a todos os pobres, sofria ao ver alguém mais pobre do que ele, não pelo impulso de vanglória, mas unicamente pelo afeto de compaixão. E embora estivesse contente com uma túnica bastante barata e áspera, muitas vezes desejava dividi-la com algum pobre. Mas, levado por grande afeto de compaixão, o riquíssimo pobre, para poder de alguma maneira ajudar os pobres nos rigores do frio, pedia aos ricos deste mundo que lhe emprestassem um manto ou peles. Como estes devotamente o fizessem de mais boa vontade do que o Beatíssimo Pai lhes pedia, ele lhes dizia: receberei isto de vós sob condição de que, doravante, de maneira alguma, espereis reavê-lo. E quando algum pobre lhe vinha ao encontro, exultando e alegrando-se, vestia-o com o que havia recebido. Desagradava-lhe muitíssimo quando via que algum pobre era repreendido ou quando ouvia que uma palavra de maldição era proferida contra qualquer criatura. Donde aconteceu que um irmão dirigiu uma palavra de insulto a um pobre que pedia esmola, dizendo: vê, talvez sejas rico e simules pobreza. Ouvindo isto, São Francisco, o pai dos pobres, lamentou profundamente e repreendeu com dureza o irmão que proferia tais coisas e ordenou-lhe que se desnudasse diante do pobre e, beijando-lhe os pés, lhe pedisse perdão. Dizia, pois, quem amaldiçoa um pobre comete injúria contra Cristo, de quem ele traz o nobre sinal, o qual por nós se fez pobre neste mundo. Por conseguinte, com frequência, ao encontrar pobres sobrecarregados com lenha ou outras cargas, oferecia os próprios ombros, embora muito fracos, para ajudá-los. Transbordava em espírito de caridade, tendo entranhas de compaixão não só para com os homens que sofriam necessidade, mas também para com os animais privados de fala e de razão, répteis, pássaros e demais criaturas sensíveis e insensíveis. Mas entre todas as espécies de animais, amava com especial afeição e mais pronto afeto os cordeirinhos, pelo fato que a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras é frequentemente comparada e mais convenientemente adaptada ao cordeiro. Assim também abraçava mais carinhosamente e via mais prazerosamente todos aqueles animais nos quais, principalmente, pudesse ser encontrada alguma semelhança alegórica com o Filho de Deus. Numa ocasião, ao viajar pela marca de Ancona, como tivesse pregado na cidade a palavra de Deus e tomado depois o caminho para Ósimo com o senhor Paulo, que ele constituíra ministro de todos os irmãos na mesma província, encontrou nos campos um pastor que apacentava um rebanho de cabras e bodes. E entre a grande quantidade de cabras e bodes havia uma ovelhinha,
andando humildemente e pastando tranquilamente. Quando o bem-aventurado Francisco o viu, parou e, tocado interiormente por uma dor do coração, gemendo mais alto, disse ao irmão que o acompanhava: Por acaso não vês esta ovelha que anda tão mansa entre estas cabras e bodes? Assim te digo que nosso Senhor Jesus Cristo andava manso e humilde entre os fariseus e príncipes dos sacerdotes. Por esta razão, filho, rogo-te pela caridade dele que comigo te compadeças desta ovelhinha, e depois de ter pagado o preço, atiremos do meio destas cabras e bodes. E Frei Paulo, admirando a dor dele, começou também ele próprio a sentir compaixão. E como não tivessem nada além das túnicas baratas com que se vestiam e estivessem preocupados em pagar o preço, logo se fez presente um comerciante que viajava e ofereceu o preço que eles desejavam. E eles, dando graças a Deus, depois de terem tomado a ovelha, chegaram a Ósimo. E indo visitar o bispo da cidade, foram recebidos por ele com grande reverência. E o senhor bispo admirava-se tanto pela ovelha que o homem de Deus conduzia, como pelo afeto com que ela era conduzida. Mas depois que o servo de Cristo lhe contou longa parábola de um sermão sobre a ovelha, o bispo, compungido de coração por causa da pureza do homem de Deus, deu graças a Deus. E no dia seguinte, saindo da cidade e pensando o que faria da ovelha, de comum acordo com seu companheiro e irmão, entregou-a para ser guardada no mosteiro de Servas de Cristo, em São Severino. Também as veneráveis servas de Cristo receberam alegres a ovelhinha como grande presente dado por Deus. Guardando-a cuidadosamente por muito tempo, da lã dela teceram uma túnica e enviaram-na ao bem-aventurado Francisco por ocasião de um capítulo na igreja de Santa Maria da Porciúncula. O santo de Deus, recebendo-a e abraçando-a com grande reverência e exultação, beijava, convidando todos os presentes a tão grande alegria. E numa outra vez, ao passar pela mesma marca de Ancona, acompanhando alegremente o mesmo irmão, encontrou um homem que levava à feira para vender 2 cordeirinhos amarrados e suspensos no seu ombro. E quando o bem-aventurado Francisco ouviu os cordeirinhos balirem, comoveram-se suas entranhas, e ele, aproximando-se, tocou-os, mostrando afeto de compaixão, como uma mãe para com o filho que chora. E disse ao homem: Por que maltratas meus irmãos cordeirinhos, assim amarrados e suspensos? Respondendo, ele disse: Levo-os à feira para vendê-los, impelido pela necessidade do pagamento. E disse o santo: Depois o que acontecerá com relação a eles? Aquele homem lhe disse: Os que os comprarem os matarão e comerão. Respondeu o santo: Nada disto, que isto não aconteça, mas toma como pagamento o manto que visto e dá-me os cordeirinhos. Ele, com espírito alegre, deu os cordeiros e recebeu o manto, porque o manto era de preço muito maior, o qual o santo naquele mesmo dia
recebera de empréstimo de um homem fiel, para expulsar o frio. O santo, tendo recebido os cordeirinhos, preocupado, pensava consigo o que fazer com eles, e depois de obter a opinião do irmão que o acompanhava, devolveu-os àquele homem para que cuidasse deles, e ordenou-lhe que não os vendessem em tempo algum, nem lhes fizesse mal, mas os conservasse, nutrisse e tratasse cuidadosamente.